Chegamos à lição número 6, seja bem-vindo ao nosso canal, dê o seu like aí, inscreva-se no nosso canal, divulgue aos seus amigos. E a lição 6 desta semana, do assunto Aliança de Deus, na Escola Sabatina, trata da descendência de Abraão. E nós vamos, nesta semana, ter um estudo sobre a escolha, identidade e missão de Israel, os descendentes de Abraão, né? Primeiro ponto, então, seria a escolha de Israel. Deus escolheu Israel como um povo peculiar, ou um povo especial, ou santo, separado para a finalidade santa. Essa é a explicação melhor para a palavra santo, né? Essa escolha não foi por beleza, não foi por altura, não foi por tamanho, não foi por qualquer outro fator exterior. A escolha foi pela vontade e pelo amor de Deus. Deuteronômio 7:8 explica que foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Porque esta aliança de Deus com Israel sempre foi baseada na sua palavra desde Adão, e depois veio Abraão e Israel e assim por diante. Deus sempre cumprindo a sua vontade e a sua parte na aliança, no contrato que ele fez com os seres humanos. E dentro desta escolha, Deus prometeu dar a eles a terra prometida. Essa promessa foi repetida para Isaac, para Jacó, para José, né? E a posse dessa terra, nós sabemos, ela começou nos dias de Moisés e Josué, segundo Deuteronômio 1, verso 8. Mas as promessas também, para habitarem e usufruírem desta terra prometida, essa Canaã terrestre, eram condicionais à obediência. Se for para Levítico 26, por exemplo, versos 27 a 33, isso fica muito claro, né? E aí vem uma questão natural que forma o segundo tópico da nossa lição, né? Como os escolhidos reagiram a este chamado, a essa escolha de Deus, baseada no amor de Deus e não neles mesmos, né? A gente sabe que esta aliança com Deus, ela traz algo bom, né? Quando nós cumprimos as exigências. Deuteronômio 28 deixa isso claro. E algo mal quando nós desobedecemos e, como consequência, nós colhemos frutos amargos, né? Jeremias chegou a retratar esta relação de Israel com Deus como uma mulher que traía seu marido com vários homens. E no final, essa mulher queria que ele a aceitasse do jeito que ela estava, assim mesmo, né? Jeremias 3, versos de 1 a 20, você vai encontrar essa descrição da mulher traidora, né? Israel, ele, na verdade, reagiu mal a esta aliança, porque ele quebrou esse relacionamento com Deus e desobedeceu. Jeremias 3, 9 e 10 atesta isso, e outros textos mais do Velho Testamento, né? Então, a gente fica pensando, então, que a aliança com Deus pressupunha a obediência não aconteceu, e então, o que aconteceu com esses escolhidos, né? Eu coloquei ali um tópico que vai aparecer aí na sua tela, né? O que sobrou dos escolhidos, né? E você vai ver que essa expressão sobrou foi a propósito, né? Porque, embora inicialmente o plano de Deus para o antigo Israel foi frustrado pela desobediência, Deus sempre teve os fiéis no meio deste povo que havia se dedicado ao paganismo, à impiedade, à desobediência aos mandamentos da lei de Deus, não é? Deus não se frustrou, não é? Os profetas falaram, por exemplo, de um remanescente. Se você for a Sofonias, que é um livrinho bem pequenininho lá no meio dos profetas menores, lá diz o seguinte, o remanescente, 2:13 de Sofonias, né? O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Isso me faz pensar num texto lá do Apocalipse 7, que fala da descrição dos 144 mil, que diz que não se achou engano nas suas bocas, eles eram irrepreensíveis, né? Então o remanescente é o que sobrou de fiéis entre o povo, né? Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, mesmo no meio de um contexto de pecado, de idolatria, de desobediência, havia gente fiel. Era o que chamamos de o remanescente, que é o que sobrou.
O remanescente fiel do povo permaneceu no decorrer do tempo e encontrou lugar agora no Novo Testamento, com a Igreja de Cristo, que é o Israel espiritual. Nessa igreja não há judeu, não há grego, nem escravo, nem livre, homem, mulher, pois todos agora são um em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, 28 e 29, um texto muito significativo. Ele diz assim: e se vocês são de Cristo, vocês agora são descendência de Abraão. Então esse negócio de ficar achando que você é uma questão de sangue com Abraão, isso não procede, porque o texto fala agora, se vocês são de Cristo, ele está falando a todos, está falando aos Gálatas, que não eram judeus. Ele diz, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a partir de Cristo, todos os que têm a fé que Abraão teve, terão ou têm Abraão como pai, Romanos 4,16. Essa descendência agora, amigos, não é mais pelo sangue ou pela pele ou pela identidade nacional, mas é pela fé através do batismo. Gálatas 3, verso 27. Então, a gente pode concluir esta semana a nossa lição colocando para você uma pergunta. Nós, como igreja, somos considerados o Israel espiritual, com suas bênçãos e com suas responsabilidades, né? O que isso indica? Significa que essa escolha desse Israel espiritual hoje é para a salvação ou é para a missão? Reiteradas vezes eu tenho falado nisso, de que essa escolha não é para salvação. Quer dizer, Deus predestinou uns para se salvar, porque eles são do seu povo, eles são os bonitinhos do seu povo, e os demais todos estão perdidos. Não. Essa predestinação é para a salvação de todos. E este povo escolhido é usado para transmitir essa mensagem e esse plano de salvação. Bom, pense um pouquinho sobre isso, converse com os seus alunos, sempre isso suscita algumas perguntas, alguns questionamentos e uma certa discussão agradável ali na sua unidade, e que Deus abençoe na exposição da sua mensagem. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá.